Olá pessoal, nessa aula vamos comentar um pouco sobre a associação de resistores e o uso da propriedade delta estrela para resolver problemas de resistores intrusos. Imagine essa seguinte situação, esse circuito aqui resistivo, onde nós temos 4 resistores, de 1 kΩ. Qual seria, nesse caso, a resistência equivalente entre A e B? Bem, de forma bem prática, seria muito simples, obter a resistência equivalente, pois aí nós teríamos entre C e D e B, 2 resistores em série de 1 kΩ, de 1K, então aqui em cima nós teríamos 2K, e aqui embaixo também nós teríamos 2K, então teríamos um circuito em que a resistência equivalente seria associação em paralelo de 2 resistores de 2K, 2 resistores equivalentes de 2K. Dessa forma, nós teremos um circuito similar a esse, 2K em paralelo com 2K. Logicamente, a gente pode aplicar as equações de resistência equivalente, A resistência equivalente é igual a R sobre N, onde R é o valor do resistor, que no caso é 2K, e N é o número de resistores em paralelo, então seria 2 sobre 2 dá 1 kΩ, ou o produto pela soma, quando o caso são 2 resistores em paralelo. Então o produto de 2 vezes 2 é 4, sobre 2 mais 2 dá 4, então 4 sobre 4 também dá 1 kΩ. Agora, imagine a seguinte situação: surge nesse circuito resistivo um resistor aqui entre os terminais D e E, onde agora nós temos uma configuração delta dentro desse circuito resistivo. Então, para resolver a inclusão desse resistor, a gente usa uma técnica da propriedade delta estrela, onde nós transformaremos essa associação delta de resistores em uma associação em estrela. Agora, com inserção desse novo resistor no circuito, nós temos duas possibilidades de encontrar a resistência equivalente entre os pontos A e B. A primeira é verificando a ponte de Wheatstone entre essa associação, ou seja, se o produto dos resistores cruzados entre C e E D e B for igual ao produto dos resistores entre E e B e C e D, não haverá corrente aqui nesse ramo, nesse resistor. Logicamente, ele pode ser desconsiderado e a resistência equivalente passará a ser 1 kΩ, como se ele não existisse. Porém, nós vamos considerar o caso que a ponte de Wheatstone não seja satisfeita e aplicar, nesse caso, a propriedade delta estrela para ver se encontramos a resistência equivalente do circuito. Então, para resolver essa associação de resistores em delta, aqui no início desse circuito, que está representado aqui, em estrela, dessa forma, basta, no caso aqui de RA', da estrela, realizar o produto dos resistores adjacentes, no caso entre CD e CE, sobre a soma de todos os resistores do delta, que no caso é 1 mais 1 mais 1, 3. Então vai ser 1 vezes 1, que é 1, sobre 1 mais 1 mais 1, que é 3. 1 sobre 3 dá 1/3, que é aproximadamente 0,33 kΩ. Então, dessa forma, eu posso transformar esse circuito delta em um circuito estrela e aí modificar essa associação como a seguir. Então, ao associar esse 0,33 kΩ com esse circuito aqui, esse circuito inicial passa a ser esse.
onde nós temos agora uma associação em série entre esses terminais de 0,83 e 1 kΩ e outra associação em série aqui embaixo de 0,33 e 1. Fazendo a soma dos resistores, nós temos que o circuito resistivo vai dar 0,33 associado em série com o circuito paralelo de 1,33 com 1,33. A resistência equivalente entre esses terminais C e B vai dar exatamente 0,33 mais 0,67, que vai dar 1 kΩ. Então, é demonstrado através da propriedade delta estrela e através da ponte de Wheatstone que é possível resolver circuitos resistivos quando se tem a inclusão dentro de uma ponte de um novo resistor. Considerando agora um exemplo disponível na internet, nós percebemos que não é possível aplicar a ponte de Wheatstone porque o produto das resistências cruzadas não são iguais. Então é necessário aplicar propriedade delta estrela nessas condições. Então eu vou tomar esse circuito como referência e vou redesenhá-lo conforme o modo anterior. Então aquele circuito foi redesenhado dessa forma, onde eu tenho os mesmos resistores 12, 8, 28, 7 e 14, né, como foi mostrado, né, 12, 8, 28, 7 e 14. E aí eu vou transformar esse delta aqui inicial, ó, de 12, 28 e 8 em uma estrela. Então, aplicando aquelas equações, a gente obtém um resistor de 2K e também um resistor de 7K e um resistor de 4,67K. Substituindo esse delta por essa estrela dentro desse mesmo circuito, a gente obtém esse circuito aqui. Então, esse circuito faz com que essas duas resistências aqui estejam em série. Então, o resultado aqui é 14K. E essas duas aqui também estejam em série. E o resultado dessa associação aqui é 18,67K. Então, esse circuito é equivalente a esse, onde eu tenho um resistor inicial de 2K em série com dois outros resistores em paralelo de 14K e 18,67K. Fazendo aqui, como são dois resistores, o produto pela soma para obter a resistência equivalente dessa associação em paralelo, eu vou ter o valor 8 mais 2, então eu tenho que a resistência equivalente desse circuito, né, resistivo, com esse resistor aqui intermediário, onde foi necessário aplicar a propriedade delta triângulo, é de 10K. Bem, pessoal, é isso. Um abraço.